Olá, jovens, estamos de volta, dando continuidade aí no assunto de derivados de ácido carboxílico. Lembrando que nós já havíamos falado de éster e de sal orgânico. Vamos falar de aleto de ácido e anidridos. Os aletos de ácido são obtidos pela substituição da hidroxila. Lembra que no ácido carboxílico, o que nós temos? A gente tem a carboxila, que é C-O-OH, tá? Então você vai substituir essa hidroxila por um halogênio. Então se falou de halogênio, grupo 17, flúor, cloro, bromo e iodo. Com relação às propriedades, eles têm uma polaridade significativa, mas não suficiente para torná-los muito solúveis em água, mas são muito solúveis em solventes orgânicos, tá? Ponto de fusão e ebulição vai depender da massa, tá, do halogênio. Quanto maior for a massa do halogênio, maior é o ponto de fusão e ebulição. Tá certo? Desculpe. Cadeias muito extensas, eles vão estar no estado sólido. Com relação à nomenclatura, o que eu vou fazer? Igual eu fiz lá no aleto, eu vou pegar o nome do halogênio mais a terminação eto. No aleto orgânico, o que a gente faz? A gente faz nome do halogênio mais eto de o radical que está ligado ao halogênio. Nesse caso não, eu pego o hidrocarboneto referente à parte da cadeia C-O, tá? Mais a terminação ila. No caso da usual, eu mantenho halogênio mais eto de, aí eu vou utilizar aquela raiz que a gente criou, aquela ideia lá em aldeídos, para ficar mais fácil em cadeias menores, 1 carbono forme, 2A7, 3 propion, 4 butir, 5 valer, mas que na verdade a gente faz isso derivando de ácidos carboxílicos de um carbono. É o fórmico, 2 é o ácido acético, 3 é o ácido propiônico, 4 é o butírico, 5 é o valérico e aí por diante, tá certo? Então essa raiz usual referente ao que eu falei, mais a terminação ila. Então nesse caso aqui, olha, vou colocar I de IUPAC, U de usual, para cada um deles. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com a nomenclatura IUPAC, porque o usual ele não vai entrar nessa regra que eu falei aqui para vocês. Então, para nomear, segundo a IUPAC, como é que eu vou fazer? Olha, é o cloro, vira cloro mais eto, vira cloreto. D, hidrocarboneto correspondente a essa parte da cadeia. 2 carbonos ético, ligação simples. Terminação O, para identificar como hidrocarboneto, mais o sufixo lá, ila, né? A terminação ila. Então ele fica etanoila. Esse aqui de baixo tem 1, 2, 3, 4 carbonos, então seria o but. Para o hidrocarboneto seria butano. Como é o bromo mais eto, vira brometo. É claro que faz uma adaptação para não virar bromoeto, tá? D, 4 carbonos, eu falei 1, 2, 3, 4 carbonos, vai ser but, ligação simples entre eles, O para indicar que é hidrocarboneto, mais o sufixo ila, então vira butanoila, tá certo? Aqui embaixo, lembrando como ele é derivado de um ácido carboxílico, o ácido carboxílico que faz essa derivação é o ácido benzoico. Então, como é o flúor, vai virar fluoreto, B. Benzoico, então ele vira o benzoíla. Benzoíla. Tá? Então esse é o fluoreto de benzoíla. Tá? Porque vem lá do benzoico. Na usual, mantenho aqui essa ideia do halogênio, nome do halogênio mais eto, então cloreto, D. A raiz usual para 2 carbonos é o A7, mais ila, então fica acetila. Nesse caso aqui eu tenho 4 carbonos, é o but, né? Vem do butanoico. Na usual é o butírico, então ele fica brometo de butir mais ila, então fica butirila, ok? Bom, enfim, no caso dos anidridos, a obtenção deles, eu vou ter 2 moléculas de ácido carboxílico. Ó, aqui para facilitar esse entendimento, eu tenho aqui ó, o que indica as 2 moléculas, tá, do ácido carboxílico. Aqui R
aqui é R', né? E aí o que vai acontecer? Eu vou desidratar esse cara. Desidratando, vou tirar, ó, hidroxila de um, hidrogênio do outro. Isso aqui vai liberar para mim água e eu vou ter justamente a ligação desse oxigênio aqui com o carbono aqui de baixo, formando o grupamento funcional, tá? Com relação à classificação, se eu tiver duas moléculas iguais formando o anidrido, a gente diz que ele é simétrico. Se as moléculas forem diferentes, número de átomos de carbono diferentes, eles vão ser mistos, tá certo? Eles fazem pontes de hidrogênio, né? Tem polaridade, por isso o ponto de fusão e ebulição, né, é significativo, mas quando comparado ao ácido carboxílico correspondente, eles vão ser menores, tá certo? Cheiro forte, tá? Só para esclarecer, tem um cheiro muito forte, é bem desagradável, tá? E são muito utilizados em síntese orgânicas, né? Produção da aspirina, assim como haleto de ácido, ele pode ser utilizado na produção da aspirina. Esse exemplo aqui especificamente, que é o ácido, que é o anidrido acético, ele é utilizado na produção da aspirina. Então vai ser utilizado na produção de fármacos, filmes fotográficos, plástico, né, agrotóxicos. Então a utilização é vasta, tá? Com relação ao IUPAC, o que nós temos? A gente segue a ideia do nome do ácido carboxílico que produziu o anidrido. Mas eu uso o nome anidrido para indicar que houve a formação de uma outra função, que é um derivado. Então, ó, anidrido, isso serve tanto para IUPAC quanto para usual. Ácido menor, ácido maior, a diferença está no número de átomos de carbono. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 carbonos. Tá? No ácido carboxílico seria o quê? Et, ligação simples entre eles, mais a terminação oico, seria o etanóico. Eu não vou somar o número de carbonos e colocar aqui butanoico. Eu pego a molécula que deu origem ao anidrido, tá? Na usual vai ser do mesmo jeito, só que aí eu vou usar a nomenclatura usual do ácido carboxílico. 2 carbonos seria o acete mais ico, então fica acético, tá certo? Aqui, mesma coisa, vou aplicar a mesma regra, só que se vocês repararem, aqui eu tive, né, a formação do anidrido a partir de 2 moléculas diferentes, a de cima com 1 átomo de carbono, a de baixo com 2. Eu vou dar o nome dos dois. Ácido menor, depois o ácido maior. Mas pode ser em ordem alfabética também, tá? Então aqui, ó, anidrido. O menor tem 1 carbono, ó, prefixo. Olha aqui, ó, o afixo, terminação oico. Então, metanóico, aqui, hífen, 2 carbonos, é o et. Vou passar aqui para baixo. Ligação simples entre esses átomos de carbono, terminação oico. Então, é o ácido metanóico, etanóico. Na usual, usar a mesma ideia, tá? Só que com o nome usual para o ácido. Anidrido. O menor ácido que formou esse anidrido tem 1 carbono, a gente chama de fórmico. O maior, 2 carbonos, é o acético. Então, nesse caso, anidrido fórmico acético. Tá certo, pessoal? Bem tranquilo, bem simples. Agora a gente precisa aplicar, fazendo atividades, para poder fixar o conteúdo. Ok? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima.